Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui convosco para mais um comentário de mais uma lição da Betel Dominical. Desta feita estarei comentando a lição de número 8. O povo é impactado pela palavra de Deus. Lição essa que será dada no dia 25 de novembro de 2018. O texto áureo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. A nossa verdade aplicada nos diz que é muito importante não apenas ler a palavra de Deus, mas buscar, entender para praticar. O texto de referência se encontra no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 1, 2 e 3. Antes de entrarmos no cerne da lição, não esquecendo que nesse quarto trimestre de 2018, nós estamos estudando aí o livro de Neemias. Neemias enfrentando o desafio com oração, ação e perseverança. Verdadeiramente temos tirado lições preciosas com o exemplo deixado por este grande homem de Deus nas páginas refugentes da palavra de Deus. Meu querido, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm se inscrito no nosso canal. Quero convidar a você a deixar já o seu like aí. Quero também te convidar a compartilhar este áudio-vídeo e também deixe seu comentário. É muito importante para nossa incentivação, para continuarmos aí com esse trabalho de trazer esses comentários simples da nossa revista semanalmente, tá bom? Então, como eu disse na lição passada, se você que é inscrito no canal e ver esse vídeo, compartilhar na sua rede social para 2 pessoas no seu WhatsApp, já vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Bom, dito isso, então vamos para a lição. O primeiro objetivo que vai ser considerado aqui para o primeiro tópico: ratificar a infalibilidade da Bíblia como palavra de Deus. A introdução nos diz que nesta lição, observaremos a relevância da palavra de Deus na história de Israel e, evidentemente, em cada membro do corpo de Cristo. O estudo e a prática das Escrituras produzem impactos, transformação em vidas. O primeiro tópico nos fala a respeito da mobilização para a palavra de Deus. Então, meu querido, nesse primeiro tópico nós começamos vendo aí o chamado Neemias, envolvido pelo Espírito Santo, chamando o povo para um renovo espiritual, visto que o primeiro objetivo dele já estava concluído.
Os muros estavam erguidos, os portais assentados, as portas colocadas, templo reerguido, e a cidade fisicamente estava se reorganizando. Precisava-se então agora deste povo, socialmente dizendo, entrar dentro do patamar daquilo que Deus sempre desejou para o seu povo. A comunhão do povo para com Deus, de Deus para com o povo. E não existe na história outra coisa tão tremenda que nos faz nos aproximar de Deus e faz com que a nossa alma ela se encurve diante do Senhor do que a santa, graciosa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia, em diversas partes, já nos diz que é a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito é que move esse grande avivamento. Já eu digo para os irmãos, a gente tem observado nos últimos dias, nos cultos da igreja, que às vezes cada igreja tem o seu departamento de louvor, o seu ministério de louvor, e o pessoal vem, louva a Deus, a gente até glorifica, porque estamos ali naquele momento de adoração, oferecendo a Deus o nosso louvor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em adoração. Porém, irmão, por experiência própria, não existe nada mais influente que consegue me colocar em contato total com Deus do que a palavra. A palavra de Deus é algo inexplicável realmente. Então, desde que a Bíblia veio ser impressa pela primeira vez e de lá para cá, passado tantos os séculos, nenhum outro livro, nenhum outro best-seller, ele tem a possibilidade, a capacitação de se permanecer vivo, falando a todos os momentos, para todos os séculos, sempre atual como a palavra de Deus. Então, Neemias, como vai dizer aqui, ele mobiliza também o povo para este grande retorno à palavra de Deus, pois ele sabia que a cidade podia estar reedificada, os muros reerguidos, o templo restabelecido, a ordem social restabelecida, mas se não tivesse este povo sendo levado a estar em contato com Deus, com certeza ele não conseguiria ter sucesso futuramente. Por isso nós vemos aí então essa ordem dada por Deus. Bem, isso aqui, meu querido, é nada mais, nada menos do que nós encontramos desde o princípio, Deus sempre incentivando o seu povo a estar meditando na palavra do Senhor, a estar sempre refletindo na palavra de Deus. Como vai dizer em N partes da santa e refulgente palavra, medita, reflete, guarda os meus mandamentos, no deitar, no levantar, no andar, no entrar, no sair, inculca isso na cabeça dos teus filhos. E aqui já cabe o comentário, meu querido. Nós temos vivido tempos em que
o consumismo tem tirado dos que se denominam crente este genuíno tempo que temos que reservar diuturnamente para alimentar a nossa alma. Isso não é jargão de pregador, mas é uma palavra que ela sempre será nova para a igreja. Jejum, oração, leitura da palavra e, acima de todas esses primeiros 3 pontos, vigilância, são alimentos primários para a alma de quem quer se manter vivo e avivado diante de Deus. A igreja, ela se encontra em um estado de mornidão espiritual exatamente porque o consumismo tem tirado o tempo do povo meditar na palavra de Deus. Não é que não tenhamos tempo, sim, tempo nós temos tido até demais. O que está acontecendo é que são tantos os entretenimentos que temos com as nossas redes sociais e outros mais como Netflix, e tantos outros entretenimentos que temos no nosso dia a dia para o período de descanso que temos durante um dia ou durante a noite, e nós nos entretemos tanto com isso que deixamos de dar a devida observação, da devida atenção àquilo que realmente é necessário para a nossa sobrevivência, a palavra de Deus, o meditar, o refletir, o analisar, o estudar, o procurar querer conhecer Deus mais e mais. E não tem um outro caminho pelo qual nós conseguimos isso, se não for por intermédio da santa palavra de Deus. Vivendo na terra prometida é o nosso segundo subtópico. Nessa questão do viver na terra prometida, Neemias ele usou de extrema sabedoria, porque, como nós falamos no começo, a cidade já estava organizada socialmente, economicamente, apesar de que os adversários, os inimigos ainda continuavam no encalço, mas a cidade estava toda estruturada. O povo já estava dentro desta cidade prometida, vivendo na terra prometida. E o que nós vemos aqui é que Neemias chama Esdras para que ele, como escriba, viesse relatar ao povo os escritos da palavra de Deus, para que o povo, vivendo na terra prometida, eles não viessem recair novamente no erro de estar observando as demais nações, copiando os seus erros gravíssimos que desagradavam a Deus e não ter um norte para percorrer. Então, quando Esdras começa então a ler os relatos da Torá, da lei judaica, para eles, começa então a relembrá-los a necessidade deles se apresentar diante de Deus como adorador. Aqui nós vemos, transportando esse texto para os nossos dias, nós vemos mais uma vez a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela nos transporta
ao Criador. Ela nos manifesta a sua vontade. Ela nos mostra como é que Deus quer que nós nos portamos como filho seu, como seus servos, como cidadão do reino de Deus, porém vivendo nesta terra a serviço do reino de Deus. Como eu disse em uma outra lição, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, cuidando dos negócios do reino. A qualquer momento desse, o nosso presidente, o nosso rei, nosso Senhor, ele nos recolhe novamente para a nossa cidade, para a nossa terra. Então, nós estamos nesta terra para cuidar dos propósitos do reino de Deus. E a qualquer momento desse, nós estaremos de volta para a terra prometida. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela precisa de ser observada, lida e meditada, porque é ela que nos deixa a par da vontade de Deus, do querer de Deus, de como nós podemos portar dentro da vontade do Eterno. Neemias sabia que só ia conseguir fazer isso trazendo para o povo a vontade de Deus escrita na Torá. E assim foi feito. Neemias chama Esdras e esse escriba então proclama a lei de Deus ao povo. E diante das portas das águas. Então, diante das portas da água. Segundo o nosso comentarista, a denominação da porta e a finalidade da reunião foram um significativo binômio: água e palavra. Tal comparação nos remete ao texto de Efésios 5:26, diz ele: para a santificação, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós vemos aqui então, meu amado, ou continuamos observando a importância da palavra de Deus. Não devemos esquecer que estamos trabalhando nesse primeiro ponto, a ratificação da infalibilidade da Bíblia como palavra de Deus. Ou seja, ela é inerrante, falível, não há falta na palavra do Senhor. Então, dentro dessa ratificação, nós estamos aí observando o tamanho da importância do ensino, da observação, do estudo, mais do que tudo isso, da aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Quando o ser humano perdido, sem Deus, ele passa a tomar conhecimento da Bíblia e realmente ele se aprofunda em estudá-la, essas letras, elas criam vida, entram em nós e provoca uma mudança extrema, radical. E as pessoas que não têm esse contato com Deus, com a palavra, não entendem. Nenhum outro livro no mundo, meu querido, tem essa possibilidade. Somente a palavra de Deus. Já dizia alguém que ela
acima de todos os livros, é a cabeça. No meio, ela é o centro e embaixo, ela é a base de todos os livros. E assim eu creio. A palavra de Deus, ela precisa ser objeto do nosso desejo diário de estarmos estudando e se aprofundando. Infelizmente, nós chegamos em um tempo em que não vemos mais como há algumas décadas atrás, mas precisamos de incentivar os nossos jovens. Por exemplo, não tem-se mais paciência de ficar sentado num culto de ensino, por exemplo, para ouvir um sermão de 1 hora. Nós temos que tentar limitar o nosso tempo nas mensagens que damos aqui no YouTube, porque se você faz um vídeo longo demais, este vídeo ele corre o risco de não ser visto todo por causa do tempo muito grande. Infelizmente, esse é um mal que tem pegado esse século, contrário ao que nós vemos aqui. Nessa oportunidade em que Esdras está ensinando o povo, em pé em um púlpito de madeira, como diz lá no livro de Esdras, de Neemias, e o povo sentado ao redor daquele púlpito, com seus olhos fixos, e a Bíblia vai deixar bem clara que foi cerca de 6 horas, e aquele povo não se movia nem para a direita, nem para a esquerda, mas todo mundo fixo, totalmente ligado, observando o que estava sendo dito. Hoje, nos nossos cultos, quando chega o momento da palavra, é um tal de levanta e sai, é um tal de bebe água. Eu nunca vi crente ter tanta sede quando está dentro da igreja. Eu nunca vi gente mijar tanto quando está na igreja. É um tal de vai no banheiro, é um tal de retoca maquiagem, é um tal de bebe água, é um tal de entra e sai. E às vezes a gente chega a observar em alguns cantos que a gente vai, tem ali o hall da igreja, e quando chega o momento da palavra, irmão, chegam disparates de alguns de sair do culto e ir para aqueles halls da igreja que tem ali, aqueles espaços que tem ali na igreja, e ficar trocando as ideias por ali. É por isso que a geração atual se encontra como está, porque não dão o devido valor ao que a palavra de Deus, não dão a devida importância à palavra de Deus, e por isso as suas almas andam secas como nuvens sem água, como diz lá em Judas. Ainda acrescento, falando acerca aqui do que o nosso comentarista escreve, do relato do nosso bispo Prinaz Manuel Ferreira, que escreve a respeito desta questão, onde ele diz que houve uma época em que o livro da lei fora perdido, segundo a Crônicas 34:15, mas ao ser encontrado é lido, e sendo lido trouxe mudança espiritual. Segundo a Crônicas 34:18 e 19. Isso implica dizer que a palavra de Deus, ela deve estar sempre perto de nós. Salmo 119, versículo 97. Os israelitas teriam que estar bem com Deus se quisessem prosperar como nação. Seu interesse em realidades espirituais levou-os a pedir a Esdras que lessem a lei. O desejo vinha de 3 coisas aparentemente
não relacionada. Primeiro, o ministério de ensino persistente de Esdras 7:10. Segundo, o exemplo inspirador de Neemias e uma consciência renovada da justiça que Deus requer. Essas são palavras do nosso bispo primaz Manuel Ferreira, relatada aqui pelo nosso comentarista da nossa revista. Em seguida, nós temos aí o segundo tópico: supremacia da palavra de Deus. O que nós temos como objetivo é afirmar a importância do cristão ter uma conduta vigilante. Bom, meu querido, o que nós entendemos aqui já de início é que nós, assim como a cidade de Jerusalém, que Neemias reedificou, levantando as suas muralhas, botando seus portais, suas portas, trazendo segurança, transformando isso ou trazendo isso para a nossa vida espiritual, dentro do pensamento aqui do nosso comentarista, na introdução desse segundo tópico, nós precisamos também viver cercado, seguro, né? E essas muralhas, elas não são aparentes, elas são espirituais. E como nós vamos estar falando aqui nesse segundo tópico, nessa questão de reafirmar a importância do cristão ter uma conduta vigilante, eu costumo dizer que eu posso ter uma vida de oração, de muitas horas de oração, posso pagar um preço, como meu pastor Posidônio costuma dizer nos seus ensinos, que ele não traz um estudo para a igreja se ele não tiver meditado naquele estudo pelo menos 15 horas. Então, eu posso gastar aí 15 horas estudando a Bíblia. Posso passar 5 horas de joelho no chão. Eu posso ir aos cultos semanais. Eu posso ser um aluno assíduo na escola dominical. Posso não perder um evangelismo sequer. Posso estar totalmente entranhado e envolvido nos trabalhos da igreja. Mas se me faltar a vigilância, é como se eu jogasse um solvente e diluísse tudo isso e mandasse de ralo abaixo. De nada me servirá todo esse trabalho se eu não vigiar. A Bíblia, o agente regenerador. Nesta questão da importância de o cristão ter uma conduta vigilante, a Bíblia, ela é este agente regenerador que vai o levar a aprender como ter esta conduta vigilante. Então, meu querido, como diz aqui o nosso comentarista, os genuínos avivamentos ao longo da história da igreja ocorreram a partir de um retorno às Sagradas Escrituras. Então, como nós vemos já no fio dessa meada, a Bíblia, ela nos revela, nos mostra
como nós podemos conseguir manter este patamar, esta conduta vigilante diante de Deus, de tal forma que esteja lhe agradando. E assim nós vemos que a palavra de Deus, ela tem essa possibilidade de encaminhar o povo a este avivamento, e uma vez eles alcançando este profundo aquebrantamento em arrependimento, eles constroem então uma vida de comunhão com Deus e assim conseguem viver nessa conduta de vigilância. Não podemos desconsiderar que nós estamos vivendo em uma época onde, como diz a Bíblia, nos últimos dias ajuntariam doutores. E nós estamos vivendo na era da informatização, da notícia que vai na velocidade da luz, imediatista. As informações estão aí a todo instante, na palma da mão de qualquer um. E o que nós vemos hoje são muitos formadores de opinião, porém embasado em conteúdos e fontes que não se aprofundam na palavra de Deus, pegam pontos neutros e formam suas opiniões, e outros formalizam também as suas opiniões em cima de outras opiniões erradas, e assim nós vemos o erro sendo operado no meio da sociedade. Como eu disse ainda agora, estamos no tempo do imediatismo, onde ninguém tem tempo para parar e estudarem a palavra de Deus. Eu disse ainda há pouco que Esdra, ele estava sobre um púlpito de madeira e falou durante 6 horas, e aquele povo ficaram ali de olhos fixos, observando tudo o que estava sendo dito. Está aqui um detalhe importante que o nosso comentarista traz, que o estudo ele é diferente da pregação. O estudo, você tem possibilidade de erguer a sua mão e perguntar para o ensinador como é isso, como é aquilo, onde aconteceu, onde deixou de acontecer, eu tenho essa dúvida, eu tenho aquela dúvida, e ser tirada no decorrer do estudo. Nas classes de escola dominical, nós vivemos muito isso. Enquanto estamos lecionando, somos questionados por um dos irmãos que estão ali nos ouvindo com uma incógnita a respeito de alguma situação. E era exatamente isso que acontecia ali enquanto Esdra e os demais estavam ensinando o povo. Surgia uma questão, surgia uma dúvida, alguém levantava a mão e perguntava. Aí nós vemos então a palavra de Deus, ela penetrando dentro do ser humano, provocando a mudança, trazendo esse avivamento. E uma vez isso acontecendo, querido, eu vou dizer aos irmãos que mudanças radicais acontecem na vida do ser humano. Aquele que realmente ama a Bíblia, ele pode passar o tempo que for na terra, ele pode ter os seus afazeres que for, mas ele jamais deixa de estar refletindo nesta palavra todos os dias, pelo menos por um curto período de tempo. Ele precisa estar com ela sempre diante dos seus olhos. Eu digo isso porque tenho 25 anos que sirvo ao Senhor e a Bíblia entrou dentro de mim
me transformou. E de lá para cá, querido, todos os dias, nem que seja pela leitura de um versículo, de um pensamento, a gente está sempre com a Bíblia na mente. A Bíblia, ela é importante nós andarmos com este livro físico, impresso nas nossas mãos, porque ela é uma identidade cristã. Mas independentemente dela ser esse livro impresso, dela estar em uma plataforma digital, como um smartphone, como um tablet ou um iPad ou outra coisa qualquer dessa, a Bíblia ela precisa estar gravada na tábua do nosso coração. Nós precisamos ter a Bíblia em mente e só conseguimos ter a Bíblia gravada na nossa mente, no nosso coração, provocando esta mudança, nos levando a nos preocupar em viver uma comunhão com Deus, se nós verdadeiramente a estudarmos. Quando estudamos a Bíblia, nós temos então esta como este agente que é regenerador, que nos encaminha à salvação. A Bíblia mesmo nos ensina que se queremos alcançar a santidade é pela palavra e pelo Espírito. Em seguida nós temos aí Bíblia, um dos agentes do crescimento. Bom, nessa questão aqui desse crescimento, nós até já demos um pitáculo aí acima, quando falamos a respeito da diferença de estudo e de pregação, da possibilidade que temos dentro de um estudo e não de uma pregação. Mas uma outra coisa que observamos também dentro desse pensamento é que a diferença que existe entre aqueles que vivem de Google sem estudar a palavra de Deus, sem procurar se aprofundar na palavra de Deus. Essas pessoas geralmente, se forem pega de supetão, elas não têm argumentos, elas não têm subterfúgio, não conseguem explicar texto, não conseguem explicar contexto, porque não estudam, não se aprofundam, vive de informações recebidas do Google. Felizmente existe muitos hoje que recebem oportunidade para falar e vai ali rapidinho no Google, bota lá um tema e o Google manda ali um estudo fechado e ele é uma palavra que Deus deu a outra pessoa, que às vezes, como eu disse ainda agora, como o pastor Posidônio, que passa 15 horas estudando a Bíblia para poder trazer um estudo para a igreja. Então, Deus deu esse tema para essa pessoa pagou o preço e a revelação veio de forma particular para este. Não adianta eu ir lá baixar o texto lá na net, lá, por mais conhecimento que eu tenha, não vai surtir o mesmo efeito, porque aquela situação, aquele texto, aquela palavra foi para dentro de uma dinâmica que Deus trouxe. Coisa boa é quando nós fazemos o mesmo, pegamos a Bíblia, estudamos a Bíblia, vamos ler livro, vamos para a escola dominical, vamos para as salas das faculdades fazer teologia e com aquele sincero desejo de se aprofundar em querer conhecer mais de Deus. Aí, quando você vai conversar com uma pessoa dessa, você tem alguém maduro, com as suas ideias totalmente formadas, tendo como base a genuína palavra de Deus, porque estudaram, se aprofundaram e esse esforço gerou para eles este crescimento, que este agente do crescimento que é a palavra de Deus gera no ser humano. Falei na lição passada daquelas igrejas que são levantadas na garagem das casas e na maioria dos casos, ou em uma boa parte dos casos, porque os seus líderes não concordaram com a denominação em que estavam e ali se juntou com mais 4 ou 5 crentes
e abrir aquela igreja. Falta de conhecimento. E assim também como essas igrejas abarrotadas de pessoas, mas totalmente vazias do conhecimento da palavra de Deus. Então são situações que nós precisamos de evitar. E se temos a Bíblia como esse agente do nosso crescimento, nós vamos ter sim, e isso eu posso dizer, pois congregamos em uma igreja em que é uma igreja grande, com muitos crentes, há uma grande quantidade de crentes, e nessa grande quantidade de crentes também há qualidade, porque recebem semanalmente orientações profundas da palavra de Deus e são incentivados a viverem com a Bíblia aberta, lendo, aprendendo e aplicando no seu dia a dia o que está lendo e aprendendo. Então, há sim essa possibilidade de uma igreja que tenha quantidade e qualidade. Mas seja essa igreja com quantidade e qualidade, ou essa igreja com menos quantidade, mas também com qualidade, não importa o tamanho da igreja, da denominação, o importante é que seja com muito ou com pouco, mas haja essa qualidade adquirida pelo ensino da palavra de Deus, que é indispensável na vida daqueles que querem ir ao céu. Por último, nós vemos aí o resgate da ênfase na autoridade da Bíblia. Bem, meus amados, quem estuda sabe que desde sempre a Bíblia, ela sempre sofreu esses ataques, onde os doutores, os cientistas, os filósofos se levantam querendo colocar em dúvida a infalibilidade da palavra de Deus. Querem encontrar erros, querem derivar ela a obras humanas e tentam com isso desacreditar a palavra de Deus. Como o nosso comentarista diz aqui, países aonde dão espaço a esse liberalismo teológico que causa todas essas incógnitas em cima da Bíblia, eles estão a cada dia mais mortos espiritualmente. E um alerta ele nos faz para tomarmos cuidado para que este tipo de situação não venha acontecer no Brasil, que é um país, na sua maioria cristão, que crê na Bíblia, que tem dentro dos seus parlamentos a Bíblia como reconhecida como as Sagradas Escrituras, palavras vindas da parte de Deus. O nosso país se encontra hoje nesse estado de renovação devido a, em diversos setores da nossa nação, nos poderes existirem pessoas sinceras e que lê a Bíblia e sabe o quanto ela pode provocar a mudança através destes se colocarem diante de Deus
com sinceridade em oração. Eu falo sem medo de errar, meu querido, que tudo o que está acontecendo atualmente no Brasil não é nenhum dos três poderes que está em Brasília que provocaram, mas um quarto poder que está em Brasília, como eu vi um pregador no nosso campo pregando agora no nosso congresso nesse último final de semana, quando ele fala do quarto poder que existe ali em Brasília. E esse quarto poder, ele está espalhado por todo o Brasil, que é o povo de Deus se reunindo dentro dos seus gabinetes, dentro das suas salas, dentro dos seus refeitórios, em um local, na obra específico separado para isso, na empresa, uma sala dedicada a isso, aonde o povo se reúne ali durante 40 minutos, 30 minutos, 45 minutos e ali cantam alguns louvores, traz uma rápida reflexão e vão orar para que Deus abençoe aquele local e abençoe a nação. Esse ajuntamento de pessoas que aprenderam com a palavra de Deus, esse quarto poder é que tem provocado toda essa mudança no nosso país. E se queremos ver o nosso país realmente mudar para uma melhora que nos leve a ter condição de angariar muito mais almas para o reino de Deus e que faça do Brasil verdadeiramente este grande ganhador de alma no mundo, nós precisamos continuar colocando os nossos joelhos no chão e orando pela nossa nação, por aqueles que estão ali dentro daqueles parlamentos, que são homens sinceros, que estão ali realmente com um desejo sincero de colocar Deus à frente de tudo para ver as coisas mudar. Nós precisamos de orar por esses. Amém? A Bíblia, ela é poderosa, pois ela é a poderosa palavra de Deus. E são essas situações das quais nós falamos aqui, dentre muitas outras, é que vai nos mostrando esta questão da importância de o cristão ter essa conduta vigilante. E está muito na responsabilidade do cristão fazer com que o resgate, a ênfase da autoridade da Bíblia, ela venha ser a cada dia mais praticada entre nós. Bem, em terceiro lugar, nós temos aí cuidados prévios e as comemorações. Para esse ponto, nós temos como objetivo apontar o testemunho como um dos marcos da igreja enquanto peregrinar neste mundo. Aqui nesse terceiro tópico nós vamos estar vendo aqui essa questão, destes festejos descrito no capítulo 8 e a importância disso, dessas celebrações, da conscientização do propósito dessas festas, onde porque Deus estabeleceu essas festas, qual era o objetivo de Deus ter estabelecido essas festas, E aí nós vamos ver que o povo, Deus com isso estava levando o povo a não se esquecer dos seus feitos, E que essa era uma oportunidade para ensinar aos filhos de Israel a permanecerem confiantes na providência de Deus. Então, nesta questão de comer e beber aqui, do que melhor que tiver, nós vamos ver que, como vai dizer o nosso comentarista,
estudando os costumes bíblicos do povo de Israel, esses dias de festa, os judeus eles costumavam degustar, né, das suas comidas, dos seus pratos típicos. Mas aqui nós vemos que Neemias está falando também pelo lado espiritual. A ideia que nós temos aqui, pelo menos que o nosso comentarista diz, né, é o que a palavra de Deus ela provoca em nós quando nós nos alimentamos dela corretamente. Ele até expressa aqui que logo depois de um culto de adoração, como o nosso espírito ele se sente alimentado ao final de um culto de adoração a Deus, no qual a palavra de Deus ela é pregada, gerando em nós atitudes de mudança. Então, precisamos verdadeiramente experimentar isto. A explanação da palavra de Deus, ela precisa despertar em nós uma experiência tremenda. Nós precisamos a cada dia nos sentirmos alimentados, comendo e bebendo do melhor que temos, falando assim espiritualmente. Veja, Neemias ele diz: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa precisa ser a experiência que nós temos que viver no nosso dia a dia. Na questão enviai porções aos que não têm nada preparado para si, ou seja, repartir com os que nada prepararam. Bem, deixando de lado aqui essa parte teórica em que o nosso comentarista traz aqui para nós como conhecimento do texto, dos costumes daquela época, e trazendo isso para o lado espiritual. Não devemos esquecer que estamos falando dentro desse terceiro tópico, nesse terceiro objetivo, que é apontar o testemunho como um dos marcos da igreja. Então, o que nós observamos aqui é que enquanto o povo tinha esta atitude para com o próximo, entre si, eles iam dando testemunho da vitória que Deus havia angariado a eles. Nós precisamos repartir tudo aquilo que Deus proporciona na nossa vida. Eu não estou dizendo assim diretamente de você pegar o que Deus te deu. Por exemplo, você ganhou um carro, você ganhou uma casa, então eu vou vender e vou dar para os irmãos. Como
testemunho do que Deus fez. Ele está jogando a beça fora. Estou dizendo em você festejar junto com seus irmãos, se alegrar junto com seus irmãos, repartir a sua bênção no quesito contar o testemunho para aumentar a fé dos irmãos e entender o que se Deus fez por esse, Deus faz por mim também. Se Deus deu o carro que ele estava pedindo, Deus pode dar para mim também. Se Deus deu a casa que ele estava pedindo, Deus pode dar para mim também. Se Deus fez o ventre daquela mulher que não gerava gerar um filho, Deus também pode fazer no meu. Se Deus curou o Beltrano daquele câncer maligno, Deus pode curar o meu também. Então, aquilo que Deus faz na nossa vida, querido, aquilo que Deus nos dá, quando nós repartimos, além dele ficar como testemunho do que Deus está fazendo, ele ainda provoca a fé dos outros a querer alcançar. Então, eu pego isso aqui para trazer por esse lado. Nós vemos aqui o nosso comentarista falar que após décadas de cativeiro e agora os judeus libertos podiam contemplar a mão de Deus agindo em seu favor, influenciando a sua vida, influenciando a vida dos reis, exércitos e outros anônimos. Nosso Deus sempre está trabalhando por nós. Enquanto nós vamos vendo Deus trabalhando em favor dos judeus, operando tudo isso que nós estamos estudando aqui, e ficando como testemunho para os inimigos de Neemias, que certamente existia um ser supremo e poderoso que estava trabalhando em favor deles. Porque tem coisa que acontece na vida da gente, irmão, que não é nem pra gente, mas terceiros se olham e falam, não tem como isso ter acontecido, isso só pode ter sido a mão de Deus. Então tem situação que provoca, o nosso testemunho provoca o terceiro a ter que confessar, mesmo sem querer, que é a mão de Deus agindo. Então, divida, reparta o que Deus tem feito na sua vida, dando o seu testemunho, falando do que Deus tem feito, porque isso pode servir como um incentivo para outros querer alcançar no mesmo patamar em que você está alcançando. Apontar o testemunho como um marco da igreja enquanto peregrina neste mundo é o objetivo desse terceiro ponto em que nós estamos vendo aqui. Por último, o dia da consagração ao Senhor. Trocando isso por miúdos, que está falando mais, nosso comentarista, trazendo isso para os nossos dias atuais, está falando exatamente das nossas festas, né? É como um hino que agora eu me esqueço o nome da cantora que canta, que a festa pode ter o pregador, o melhor pregador, pode ter os melhores cantores, pode estar recheada do jeito que for, pode ter a programação que for, mas se essa festa não tiver Jesus, é pobre. Ela pode ter o glamour que for, se ela não tiver Jesus, é pobre. Se nos nossos congressos houver grandes pregadores, grandes cantores, pregações arrebatadoras, porém, se for no poder da psicologia, na capacidade humana, não promoverão nenhuma mudança. Mas quando é Deus operando através do homem, a gente tem como testemunho renovação, salvação, regeneração, batismo no Espírito Santo, cura e libertação. Quando Deus está na festa, quando Ele é
o principal, meu querido, com certeza acontece salvação, libertação, cura. Demônios são expulsos e por aí vai. Mas quando é o homem que está à frente, vemos muito barulho e somente isso, nada mais. Amém? Concluindo, aprendemos nessa importante lição que assim como o corpo físico necessita de porções de alimento sólido para sobreviver, o espiritual também requer que nos alimentemos da palavra de Deus diariamente para o nosso crescimento e aperfeiçoamento como filhos de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida. E até a próxima lição, a lição de número 9, aonde estaremos falando a respeito do arrependimento, o caminho para o avivamento. Até mais.